Olá pessoal, eu sou Valdir Macedo e falaremos de relacionamentos. Espero que gostem. Os relacionamentos pessoais são os elementos mais importantes do processo. Portanto, são sagrados, não têm praticamente nada a ver com as outras pessoas. Porém, como envolve terceiros, eles têm tudo a ver com elas. Essa é a dicotomia divina, esse é o círculo fechado. Portanto, não é nenhum ensinamento radical de ser. Por isso, seu primeiro relacionamento deve ser com você mesmo. E antes de tudo, deve aprender a honrar e amar a si mesmo. Você deve reconhecer a sua dignidade. Antes de reconhecer a dignidade das outras pessoas, se você colocar o carro na frente dos bois, como a maioria das religiões pede que faça, e reconhecer a dignidade das outras pessoas antes da sua, um dia se ressentirá disso. Mas as nossas religiões nos forçam a considerar uma pessoa mais santa do que outras. E fazem isso durante algum tempo e depois as crucificam, como crucificaram o nosso maior mestre. E eles o fizeram não porque ele era mais santo do que eles, mas porque imaginaram que eram. E essa é a mensagem que não conseguiram ouvir, a verdade que não conseguiram aceitar. E é por isso que não conseguem amar verdadeiramente e puramente uns aos outros. E nunca amamos verdadeiramente e puramente a nós mesmos. Então eu lhe digo isso. Centre-se sempre em você mesmo e veja o que está sendo, fazendo, tendo em todos os momentos. E não o que está acontecendo com as outras pessoas. Não é na ação das outras pessoas, mas em sua reação. E não é na ação das outras pessoas que você vai encontrar a sua salvação. Eu sei, mas isso de algum modo me deixa a impressão de que não deveria me preocupar de que as outras pessoas fazem nos relacionamentos. Elas podem ter qualquer atitude, desde que mantemos o nosso equilíbrio. Se nós concentrarmos em nós mesmos e considerar o que é importante, nada poderá nos afetar. Mas as outras pessoas realmente nos afetam. Às vezes os seus atos realmente nos magoam. É quando surge a mágoa nos relacionamentos que eu não sei o que fazer. É muito fácil dizer, deixa isso para lá. Faça com que esse fato não signifique coisa alguma para você. Mas eu realmente fico magoado com as palavras e os atos das outras pessoas. Nos relacionamentos chegará o dia em que você não ficará. Esse dia será o dia em que você compreenderá e tornará o real, verdadeiro significado dos relacionamentos. A verdadeira razão da sua existência. É porque você se esqueceu que os relacionamentos significam. É por isso que reage assim. Mas não faz mal. Isso é a parte do processo de crescimento, da evolução e do trabalho que você é capaz de fazer em um relacionamento. Mas isso envolve uma profunda compreensão. E o nível da compreensão é boa vontade e lembrança. Portanto, a iniciativa que você pode ter quando reage com o sofrimento, quando você imagina o que a outra pessoa está sendo, dizendo ou fazendo, o primeiro passo é admitir honestamente para si mesmo ou para ela como está se sentindo. E muitos têm medo de fazer isso porque acham que fará parecer ruim. Em um lugar em seu íntimo, você percebe que é ridículo sentir-se assim. Provavelmente é uma fraqueza sua. Você está acima dessas coisas, mas não pode evitar. Ainda que se sente assim, há apenas uma coisa que você pode fazer, é respeitar os seus sentimentos. Porque respeitá-los significa respeitar você mesmo. E você deve amar ao próximo como ama a si mesmo. Como você pode compreender e respeitar os sentimentos dos outros quando não respeita os seus? A primeira pergunta em qualquer processo interativo com outra é: quem eu sou agora e quem desejo ser em relação a isso? Frequentemente você só se lembra de quem é e de quem deseja ser quando experimenta alguns modos de ser. E por esse motivo que é tão importante respeitar os seus sentimentos mais verdadeiros. Se o seu primeiro sentimento é negativo, simplesmente tê-lo é com frequência tudo o que é preciso para poder evitá-lo. É quando você tem a raiva,
a revolta e a vontade de querer dar o troco. Repudiar esses primeiros sentimentos por não corresponder a quem deseja ser. Se você passar por essa experiência, você pode escolher ser paciente, amoroso, gentil e nunca ficará mal-humorado e triste. E essa reação é sempre a melhor escolha. É claro que isso leva a uma outra pergunta: qual é a melhor escolha? Qual é a mais vantajosa ou como posso perder menos? Quando se vive tendo um ponto de vista de controle de danos ou vantagem máxima, o verdadeiro benefício da vida é perdido. As oportunidades e as chances são perdidas porque uma vida assim é uma vida com medo. E essa vida te conta uma mentira a respeito, porque você não é medo, você é amor, que não precisa de proteção, que não pode ser perdido. Mas você nunca saberá disso experimentalmente se responder sempre a segunda pergunta. E não a primeira, porque somente uma pessoa que pensa que só tem algo a ganhar ou perder que faz a segunda pergunta. E somente uma pessoa que vive a vida de uma maneira diferente entende que o teste não é ganhar ou perder, mas apenas amar ou apaixonar-se. Isso é quem faz a primeira pergunta. Quem faz a segunda pergunta diz: eu sou o meu corpo. Quem faz a primeira pergunta diz: eu sou a minha alma. Sim, deixe que todos que têm ouvidos que ouça, porque eu lhe digo que em todos os relacionamentos humanos, nos momentos mais críticos, há apenas uma pergunta: o que o amor faria agora? E nenhuma outra pergunta é significativa ou tem importância para você. Agora chegamos a um ponto bastante delicado de interpretação, porque esse princípio patrocinado pelo amor tem sido muito mal compreendido, e é isso que tem levado aos ressentimentos e rancores da vida, que por sua vez fizeram tantos e muitos outros se desviarem do caminho. Durante séculos, as pessoas aprenderam que a ação patrocinada pelo amor surge da escolha de ser, fazer e ter o que é melhor para outra pessoa. Mas eu lhe digo que a melhor escolha é aquela que é melhor para você, mas essa afirmação está sujeita a ser mal interpretada. O mistério, em parte, é esclarecido no momento em que você decide qual é o maior bem que você pode fazer a si mesmo. E quando a melhor escolha é feita, o mistério desaparece e o círculo se completa. E o melhor bem para si torna-se o maior bem para outra pessoa. Pode ser preciso muito tempo para entender essa verdade e mais ainda para colocá-la em prática, porque ela está ligada a uma outra ainda maior. O que você faz por si mesmo, faz pela outra pessoa. O que você faz pela outra pessoa, faz por si mesmo. Nos relacionamentos é importante lembrar desta verdade, porque sem elas, os relacionamentos serão muito difíceis. Só uma correção: se você estiver sofrendo abuso em seu relacionamento, o mínimo que você pode fazer é pôr fim ao abuso, porque isso não é bom para você e nem para a pessoa. Porque até mesmo essa pessoa é prejudicada quando continua a abusar de você. E isso não é bom, mas sim prejudicial, porque se essa pessoa achar que esse abuso é aceitável, o que terá aprendido? Essa pessoa vai aprender que não será mais aceito e que não lhe é permitido. Por isso, tratar as outras pessoas com amor não significa necessariamente que elas podem fazer o que quiserem de você. E fica a dica, faça isso por você e para você. E obrigado por assistir. Deixe um like, inscreva-se e comente. Até o próximo!